Então é o seguinte. Primeira coisa, vai lá em... Como vocês estão com esse botão do Mac, que é um botão só, pega aqui em Window, Setting Preferences. Isso para quem está com esse mouse aí. Quem está com o mouse PC, usa o scroll lá, botão do meio, tá? Que funciona. Vai em Preferences. Aí vocês vão ver aqui, ó, one button, two button, three button. Põe two button. Certo? Esse menuzinho que vocês acabaram de acessar, decorem ele. Window, Setting Preferences, Preferences. São as preferências do software. Tá? Então, por exemplo, sumiu o cubo. Tá lá, ó, View Cube, ó. Eu posso desabilitar ele. Aquele cubo de manipulação da cena. Certo? Eu posso mudar o tamanho dele, eu posso mudar a posição. Então, tudo é customizável no software. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. No snapping, às vezes está grudando. Você está tentando modelar e ele está grudando. É o snapping, ó. Tolerância do snap, daí você muda aqui, tá? Conforme a sua necessidade. Undo, coloca undo infinito lá embaixo. Vai no menu Time Slider. Acharam lá? Em cima do undo, tá lá Playback Speed, coloca Real Time 24. Ok? Que daí quando você for tocar uma animação, ela vai tocar no tempo real, não vai ficar zoada. Certo? Essas são as primeiras configuraçõezinhas básicas aí que você pode estar utilizando. Certo? Ok, dá um save. Maravilha. Então olha lá. Sempre, ó, tá vendo aqui embaixo o manipuladorzinho? Y para cima, X para a direita e o Z para frente, correto? Então aqui é o nosso front. Aí o ViewCube lá diz para você, né? Mas vai que você está trabalhando sem o ViewCube. Daí você olha por essa organização aqui. Isso para quando a gente começar a modelar o objeto. Tá certo? Até aí tudo bem? Ok. Essas abinhas que estão aqui em cima, gente, são os shelves. Isso aqui, ó. Tá? O Maya e o 3D Max são softwares icônicos, ou seja, que trabalha com desenhos para explicar o tipo de função. Tá? É diferente do XSI, por exemplo, do Softimage, que é um software mais textual mesmo. Não tem desenho, só texto. Eu, particularmente, eu prefiro isso. Tá? Ok, para você mudar a visão aqui, barra de espaço bem rápido, aperta uma vez. Ele vai alternar com as 4 views. Então isso aqui se chama viewport. Tudo bem? Barra de espaço. Bateu ela rápido. Mas eu quero... Aí se você deixar o mouse em cima, ó, deixei o mouse em cima da minha front e apertei o barra de espaço, ele vai mostrar a front. Se eu quiser a perspectiva, eu deixo o mouse em cima da perspectiva e pronto. Tudo bem? Movimentos de câmera. Segura o Alt e clique. Ele roda. Funcionou aí? Ok. Command Alt clique. É o PAN. Certo? No caso do Windows é Ctrl Alt Scroll, se não me engano. Ou Alt Scroll, tenta. Também não. Putz, só mexendo. Shift para PAN. Ctrl Alt clique. Command Option não está dando? Ó,
Eu estou no touchpad do meu notebook. Alt clique para rodar. Command Alt clique para dar pan. Então muda ele para Tio Button lá. Você mudou? Então ele não está reconhecendo esse teu mouse aí. Ou põe o mouse de 3 botões. Não muda para 2. Você não mudou pro teu, né? Você mudou para 2 botões? Não, muda para 3 então, para ele reconhecer o scroll. O negócio de 2 botões é só para quem está no Mac desse laboratório. Você não mudou? Já vejo isso aí então. Tá. Ok, nos shelves, então tem aqui ó, movimento de rodar, movimento de track que ele chama, né? Então tem os movimentos aqui, ó, os atalhos. Isso aqui no geral, ok? Então tudo que vocês precisam, básico, está aqui nos shelves. Tem outra maneira de acessar isso? Tem. Para modelagem, vocês viram que eu cliquei aqui, ó, nesse canto esquerdo, uma abinha, e aí, conforme eu mudo aqui, por exemplo, eu quero trabalhar com modelagem NURBS, que é o Surfaces. O que ele faz? Ó, ele mudou todo o menu aqui em cima, lá, ó. Viram aqui? Surfaces, Edit, NURBS, Subdivision, ok? Se eu mudo isso aqui para... Opa, apertei alguma coisa. Se eu mudo para Polygons, vai mudar aqui as minhas opções, ó. Mesh, Edit Mesh, Proxy, Normals. Tudo bem? Então, assim, são 2 caminhos para chegar na mesma coisa. Se eu quiser modelar em polígono, olha aqui a abinha no shelf, escrito Polygons. Aí você clica lá, tá aí. Criar os objetos e fazer modelagem. Qual que é a maneira que eu gosto de trabalhar? Usar os shelves, porque é mais rápido do que o menu lá no principal. E a Hotbox Bar. Você segura a barra de espaço. E aí ele vai abrir a Hotbox. Conseguiram? Uhum. Foi? Alt? É por aí. É só usando pra... De cabeça, assim, não lembro. Faz tempo que eu não uso PC pra mexer no Mac. Tudo bem? Hotbox? Aqui, ó, Hotbox Control. Se você clicar, clica, segura. Tá? Você segura a barra de espaço, segura o clique. Que daí você vai poder, ó, passear entre os menus. Se você largar, ele entende que você, né, on release, ele executa. Então você pode, por exemplo, colocar aqui, ó, Show Polygons. E ele vai abrir um outro menu, Polygons Only aqui, ó. Conseguiram? Aí selecionei. O que vai mudar na minha Hotbox Control? Olha lá, ó, vai ter uma linha só aqui embaixo que diz respeito à modelagem poligonal. Para dar uma limpada. Certo? Se você quiser mudar depois de volta, ó, Show All. No Hotbox Control aqui. Certo? Tudo bem. Aqui, barrinha de menu. As 3 ferramentas de seleção. Os atalhos para isso. Q é a flecha de seleção. Quando eu tenho um objeto em cena. Estou com um objeto em cena. E aí eu quero selecionar ele. Então eu posso usar o Q. Seria a seta de seleção. Ah, mas eu quero selecionar uma área. Então você clica aqui e desenha a área que você quer selecionar. De repente você está fazendo isso para modelar e quer selecionar uma área de polígonos. Aí você faz isso. Esse aqui é bastante usado, que é pintar uma área de seleção. Então, por exemplo, pega uma esfera aqui, ó. Opa. Esqueci que esse... Ah, está com o atalho de... Como é que eu faço agora? Aqui. Então eu quero selecionar faces, por exemplo. Aí eu venho aqui, ó. Ah, mas por que ele está colorido assim? Amarelo, laranja e vermelho. Ah, o meu não fez isso.
Isso aqui vai acontecer quando o Soft Selection está selecionado. Já vou adiantar para vocês. Tá? Que é o seguinte. Ele é bastante útil na hora de modelar expressões faciais, para modificar um modelo complexo, sem você ter que puxar vértice por vértice e colocar uma posição. O que ele está dizendo para mim com essa seleção? Que onde é preto, não mexe. Onde é vermelho, mexe um pouquinho. É a influência, entenderam? E onde é amarelo, é total a influência. Então, se eu pegar, por exemplo, essa face e puxar ela, olha como ele mantém lá atrás proporcional. E puxa bem aqui. Isso é muito útil, gente. Onde você acha isso? Eu vou adiantar aqui o expediente de vocês. Tá vendo esses 3 botões aqui no canto direito? O primeiro vai abrir o Attribute Editor, bastante usado depois com materiais e etc. Hypershade, etc. O segundo, Tool Settings, que é onde se localiza lá para baixo o Soft Select. Então, se colocar aqui Soft Select e desligar, olha lá o que ele fez. Seleciona a face sozinho. Se eu puxar, olha a diferença. Estão vendo lá? Ok? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá? Com o Soft Select, eu puxo a mesma coisa e ele vem tudo. Ok. Então eu vou desligar ele. Fechar esse Tool Settings. Legal. Opa. Essa que eu fiz agora para selecionar, o botão direito. Tudo é botão direito. Tá? Se você clicar com o botão direito em cima do objeto, ele vai aparecer esse menu aqui. Tá? Que aí você vai ter o quê? O modo componente. Você tem o modo objeto, que é para selecionar o objeto como um todo, e o modo componente, ou seja, o modo onde você pode selecionar as partes que compõem esse modelo. Tá? E aí você tem vértice, edge e face. Tranquilo? Conseguiram achar isso? Maravilha. Ali para baixo daí tem outras opções, mas eu não vou entrar em detalhes hoje. Até a questão de materiais, para agilizar, você pode escolher por aqui. Já aplica o material básico, etc. Tá? Para texturizar, vai usar o botão direito, etc. Então você tem 2 modos na modelagem poligonal. Modo objeto, não, na modelagem em si. Modo objeto e modo componente. Tranquilo, né? Porque às vezes você está tentando mexer alguma coisa e não está indo. Falo, vai para o modo objeto. Daí você consegue pegar o modelo inteiro e mexer. Como é que eu mexo no objeto? W, E, R. Olha os botões aqui no lado esquerdo, na toolbar. Ó. W, E, R. Ó. Tá? W é o Translate, né, para mexer, para mover a peça. O E é o Rotate. E o R é o Scale. Tranquilo? Para o objeto mexer? Como assim? Clica no objeto. Então você deve estar no modo componente. Aperta com o botão direito. Daí tem uma opção aqui, ó. Object Mode. A peça tem que ficar verde. Pegou? O W não está indo? Já vejo isso para você então. Foi? O que era? Tá. Então aqui, ó. Veja que quando eu mexi nesse objeto, olha o que ele mostrou aqui. Vocês estão com essa janela aberta? Channel Box Layer Editor. É esse último botão aqui, ó. A gente tinha o primeiro que era do Attribute Editor, o segundo do Tool Settings
e agora o terceiro do Channel Box Layer Editor. Se você vier aqui nos parâmetros e zerar, 0 Translate, 0 no Y, 0 no Z, Rotate também, ó, tô zerando tudo, ó. Escala, 1, 1 e 1. Voltou a minha peça ao normal. Certo? Ali embaixo tem um negócio chamado Inputs. Estão vendo? Se eu pego os inputs aqui da minha esfera, clico lá no Polysphere, olha o que ele me mostra. Raio, né? Divisões de eixo, de altura. Se eu segurar o Command, cliquei no raio, segurei no Command e clique, olha lá, ó, um jeito mais rápido de eu escalar para a direita e para a esquerda. Para a direita aumenta, para a esquerda diminui. Sacaram isso? Segura o Command, clique e arrasta. Só que primeiro clica no atributo que você deseja. Todo mundo conseguiu? Vou deduzir que sim. Ó, estou diminuindo o número de axes até o número 8. Número da altura até o número 8. Aperto 1, 2, olha lá o que eu estava falando para vocês. Modo Hard Poly mais Soft Poly. E modo 3, olha a minha esfera redonda. Hã? Não está funcionando? Então você pode usar... deixa eu lembrar onde é que... Ah, sim, o Hard Shading. Hard Shading, atalho é 5. Se você apertar 4, você vai estar no Wireframe, no aramado. Se você apertar 5, você vai estar no Hard Shading, que é essa textura dura e cinza, com uma luz procedural aqui da Viewport. Tudo bem? Difícil, gente? Difícil? Vocês estão em brincadeira comigo. É novo, né? Então vocês fazem o seguinte, pega o Maya, igual a mesma coisa que eu falo para o Sketchbook. Joga na canaleta do Expresso e deixa passar em cima. Para perder medo do software, tem que usar. Então pega ele aqui, clica lá em Surfaces. O que será que faz isso? Clica e arrasta. Eu criei uma bola. Né? Será que dá para escalar ela? E se eu apertar com o botão direito em cima dela, o que será que faz? Né? Contra o vértice, ó, mudou. Isoparme, ó. No NURBS você trabalha com outras linguagens, né? Então aqui eu tenho uma isoparme, olha que interessante. É diferente a construção. Seria o comparativo entre bitmap e vetor. Sacaram? O NURBS trabalha como vetor. Tá? Ele cria matematicamente a superfície. E o Polygon não. Ele vai juntando as faces até o máximo que ele consegue para poder arredondar os objetos. Ok. Deixa eu voltar aqui para os polígonos. Então mexam no software, estraguem ele. Depois tem uns botõezinhos do tipo restaurar todas as cagadas que você fez. Ele vai lá e restaura. Tem. Tem aqui, ó. Window, Setting Preferences, Preference. Aí tem um View aqui. No View não, desculpa. No Edit está lá, Restore Default Settings. Certo? Então mexam, estraguem. Porque de repente se sumir, por exemplo, uma barra dessa, um shelve, você vem aqui, ó, no Display, do lado do Window, ó. Display, UI Elements. Olha lá, ó. Status Line. O que é uma Status Line? Essa daqui de baixo. Olha lá. Vou pedir para tirar. Pronto, sumiu uma status... não, desculpa. Status Line é aqui em cima, perdão. Essa não deixa sumir, não. Que é aqui, ó. Tá? Que são os atalhinhos para a gente depois limitar os tipos de seleção. Mas, por exemplo, uma que a gente não vai usar agora. Time Slider. Não vai usar agora. Pode... Range Slider.
pode desligar também. O que mais? Command Line, também não vai usar agora. Helpline, que é aquela que fica dando as instruções ali embaixo. Se vocês verem aqui, ela fica dando umas dicas. Se você quiser, deixa, mas pode apagar também, ó. Pronto, olha como vai limpando a cara do teu Maia. Hã? Funcionou? Costuma funcionar tudo, gente. Toolbox, que é essa do lado aqui, ó. Olha o que a gente usou. Algumas ferramentas de mover e tal. E aqui tem as das vistas, ó. Em vez de você apertar a barra de espaço, ó. E tem alguns pré-definidos, por exemplo. Aqui o que ele fez? Ele me deixou a perspectiva com o Outliner. O Outliner é a biblioteca do Maya. Tudo que você cria vai estar no Outliner. Às vezes você tem que entrar lá no Outliner para deletar um objeto, senão ele fica. Ok? Se eu crio uma luz, onde é que está a luz? Procura. Vamos pela lógica. Desses shelves aqui, qual que você acha que está a luz? Rendering, óbvio. Está lá, ó. Porque tem a ver com as etapas de renderização, certo? Que são textura e iluminação. Daí eu vou renderizar. Perfeito? Então eu crio uma luz. Pus uma luz aqui na cena, ó. Uma point. Um ambiente, desculpa. Tá lá. Pô, não tá funcionando. Onde é que vocês acham que está isso? Na viewport. Aqui em cima, exatamente, ó. Tem um íconezinho aqui, ó. Uma bolinha iluminada. Vamos apertar. Opa, funcionou. O atalho para isso é 7. Tudo bem? Então assim, o Maya, gente, tá tudo visível. Certo? Olhe no desenho e lembra dele. Por exemplo, aplico uma textura. Botão direito. Pronto, está funcionando o botão direito agora. Colocar um novo material. Pin. Quero colocar um material, ó. Eu não sei o que é Lambert. Então, meu querido, vem aqui, ó. Clica nele, dá uma olhada na cara dele. Olha essa cara dele. O que isso quer dizer para você? Como é que é o brilho desse material? Difuso ou pontual? Difuso, perfeito. Quais são os materiais de iluminação difusa? Borracha. Plástico não. Olha para o metal, olha para o plástico, você vai ver o tipo de iluminação que você tem. Madeira, perfeito. Eu acho que até esse aço escovado, se eu não me engano, dá para usar o Lambert. Por quê? Porque o brilho, ele é difuso. O degradê dele é muito amplo. Quando você quer algo... quando você tem o brilho muito pontual... Olha lá, tá aqui o difuso dele, ó. Olha lá. Tá? Oi. Quando você tem, tipo, animações em área, ou tem modelagem de jogo, só que você simula, ao invés de, por exemplo, ser uma textura de pele, ele tem uma coisa meio carbonesca que parece uma massinha. Sei, ok. Qual é esse efeito que eu posso dar? Duas coisas. A primeira vai estar na modelagem. O tipo de modelagem que você faz. Porque a massinha, ela não tem vinco. Tá? Você vai colocar as peças. Não vai ser tipo peça única, etc. Aí na própria modelagem você já deixa irregular isso. Tá? Para parecer aspecto de que tem uma certa irregularidade do próprio material. Isso para simular uma massinha bem massinha, assim, escolar, né? O efeito que eu queria atingir era que você consegue ver pelo contrário, como se fosse um plástico, assim, bem liso. Só que a textura é massinha. Eu vou trazer a foto. Tá, mas assim, para simular massinha eu faria isso. Modelagem regular, peças, normalmente, por exemplo, você quer fazer uma gola de uma camisa. Você modela um rolinho e daí você aplica ele em volta. Percebe? E daí ele não é tipo colado, é um tubo que você colocou ali. Na textura você põe um bump mapping difuso, tudo difuso, brilho difuso. Pode ter um pouquinho de especular, mas daí eu acho que vai ter que ligar num outro canal para dar uma sensação de umidade, talvez.
Tá? Mas eu acho que não, difuso. E outra, no Bump Mapping dá para colocar alguns, que é o mapa de volume, de depressão, que você pinta no Photoshop. E daí onde é preto, fundo. Onde é branco, para cima. Certo? Positivo. E aí você coloca pequenas falhas da massinha, que são os poros. Você pode pintar isso no Photoshop. Você pode colocar também a questão da impressão digital. Você põe uma impressão digital lá e ele vai aparecer. Isso. Tudo bem até aqui, gente? Interface. Olha aqui, ó, outra coisa aqui, ó. No status line, tá vendo esses botõezinhos aqui assim? Ok? Esse aqui vai usar bastante. Aqui, ó, é um atalho para Object Mode e Component Mode. Olha lá. É um ícone para atalho. Aqui são para você limitar o tipo de seleção. Então, por exemplo, eu quero limitar para selecionar, vamos supor, eu tenho a luz aqui, né? Então eu dou tudo off, e aí eu venho e falo, não, eu quero só luz. Então você vai procurar aqui, se eu não me engano está aqui, ó, lights, botão direito, limito lights. Então, ó, eu faço uma área de seleção, ó, ele pega só a luz. É bastante útil isso, quando você está trabalhando, por exemplo, com character setup, com rig, e você está aplicando os bones no teu personagem. E aí você não quer mexer no modelo. E não quer ter que criar uma camada para colocar o modelo, etc. Você limita o tipo de seleção e vai e usa só com bones. Perfeito até aqui? Sim ou não, gente? Fui bem rápido, bem objetivo e só ali no que vocês vão usar agora nesse momento. Tá? Muita coisa? Não? Tranquilo? Então aqui, ó, o meu objeto, ele está como um polígono aqui, né? Deixa eu aumentar aqui a intensidade dessa luz. Okay. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos polígonos, nos shelves dos polígonos, e começar pelo cubo. Lembra que eu estou no modo 1 agora. Então, para criar o cubo, ó, eu clico, arrasto, solto, aí ele fala aqui para você, arraste para cima para definir a altura. Então, soltei. Tranquilo? O próprio software diz para você o que você tem que fazer. Ah, eu estou girando e ele não está girando no eixo. Eu queria que girasse no eixo ali da peça. Aperta F. Pronto. Está em foco. Tudo bem? Vai usar bastante isso. Posso usar isso com vértice, com uma face, com edge? Pode. Às vezes você está com uma área que você precisa modelar, seleciona aquela área, aperta F e ela passa a ser o centro, o foco. E aí você consegue girar em torno dela. Só. Isso. Não, para voltar ao normal, daí você vai para outra área. Apertei essa e F nessa. Apertei essa, F nessa. Para tirar o foco, você clica fora e seleciona a peça inteira. Aí você vai para o modo objeto. Tá? Como é que tira a grade? Aqui, ó, o botãozinho da grid, ó. Cilindro. Clica, arrasta para cima. Conezinho. Clica e arrasta. Planinho. Tá aí. Para alinhar. Tem uma parte, deixa eu achar aqui, eu sempre perguntam isso e eu sempre esqueço. Alinhar, se eu não me engano, vai estar no Modify. Align Tool. Não era bem isso que eu queria. É isso. Ferramenta Align Tool. Viram ali?
Ele tem esses iconezinhos aqui. Dá pra você também trabalhar no XYZ, que é o projeto que você... Eu tenho um jeito mais fácil, eu não curti aqui. Eu não gostei muito, mas se você gostou... então, eu tenho um jeito mais fácil, só daqui a pouco eu te mostro. Tá? Ok. O que mais? Torus. Clica, arrasta para espessura e só. 2 momentos também. Acho que a maioria das peças são 2 momentos. O plano é 1 momento, pirâmide 1 momento só também. Estranho. Achei que pirâmide podia ser... pode ser. Então tá. Eu acho que esse aqui, que é o cilindro vazado. Clique e arrasta, clique e arrasta, clica e arrasta. Ele tem 3 momentos. Que é o momento de criar, né? O momento da altura e depois a espessura da parede. PF, desculpa. Sim, mas isso é NURBS. Isso é NURBS. Isso que você está falando é NURBS. Quer ver? Aqui, ó. É melhor sempre, depois que você cria o objeto, por exemplo, tem uma esfera, edita ela aqui antes. Tá? Porque depois que você começar a mexer no modo componente, daí ele vai começar a criar um histórico de construção que pesa, que volta e meia a gente vai ter que deletar. Tá? Vou ensinar a fazer um negócio interessante aqui e bastante técnico. Por exemplo, eu tenho um cilindro ou uma esfera. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Pode ser um cilindro. Deixa eu ligar a grid aqui. Eu tenho um cilindro aqui. Legal. Zerei ele. Não quer zerar por quê? Zera. Obrigado. Tá vendo ali o encontro dessas linhas? No polycylinder eu vou colocar aqui 8. Por que 8? Percebam. Estão vendo as linhas aqui da grid? Que corta em 4 partes. O quadrante, né? Faz os quadrantes. Então, tá vendo que está coincidindo? Isso é uma maneira de depois, para você poder... me fugiu a palavra agora. Para você poder espelhar, né? Dar o mirror nas peças, para você poder construir as edges de uma maneira correta, tá? Isso, para você ter a simetria, para você construir outros objetos e encaixar aqui sem ter grandes problemas. Sim. Sim, mas é exatamente isso. Você precisa ter uma edge aqui. Você não pode ter, por exemplo, se tiver 9. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Se eu tiver aqui, por exemplo, 11. Olha lá, ó. Não coincide. Dificulta na hora de modelar. Tá? Então, a gente faz com 8, ó. Que daí fica certinho. Qualquer objeto. Inclusive a esfera. Que depois você vai apertar o 3 e ele vai arredondar. Tá? Só que, o que acontece? A gente evita esse tipo de coisa aqui, ó. Isso aqui, ó. Encontro de vértices. De edges, desculpa. Que vão formar um vértice, tá? Ligando todas as partes. Como é que eu resolvo esse quebra-cabeça? Deixando tudo com 4 lados. Estão vendo aqui, ó, que parece uma garrafa PET? Tá vendo ali, ó? Tudo zoado a superfície? Como é que eu faço para isso ficar bonito? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou vir com o botão direito, vértice, clico nesse vértice, e aí eu preciso modificar
esse vértice? Onde será, na minha barra, que eu vou encontrar? Só nessa linha. Onde será que eu vou encontrar algo que me ajude a modificar esse vértice? Hã? O mesh é essa estrutura. O mesh é essa estrutura que a gente está trabalhando poligonal, tudo bem? Eu quero modificar o mesh. Edit mesh, perfeito. Então, tudo que eu quero mexer, add, face e vértice, eu vou encontrar em mesh, no caso do objeto como um todo, ou no modo componente edit mesh. Faz sentido? Então é só isso que vocês vão usar o semestre inteiro. Percebe? Por que o Maya é fácil? Se você for pensando dessa maneira, agora eu vou estudar sobre partículas. Então ele tem uma linha lá só de partículas que você vai mexer só naquelas, no emissor, nos containers e etc. Correto? Só que claro que cada vez que você abre um menuzinho desse, ele te dá outro menuzinho com centenas de parâmetros. E aí que está a dificuldade, você ajustar esses parâmetros. E aí a isso você precisa ter experiência. E experiência você tem experimentando. Então você vai mexer. Então edit mesh, daí eu vou falar para vocês. Tudo bem, vocês percebem que todo software também tem um risquinho entre os grupos? Ele cria grupos para você mexer. Então no caso, eu vou mexer nesse aqui, ó, chamfer. Que é um outro significado. No Max, o chamfer ele tem um significado, ele tem uma aplicação, que é para criar o chanfro. Aqui não, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai subdividir pelas edges, o vértice. Legal. O que eu faço com isso? Seleciono, escalo para distribuir melhor, certo? E agora é só ligar os pontos. Como é que eu ligo pontos? Eu preciso ligar esse nesse e esse nesse. Como é que eu faço isso? Será que essa ferramenta aqui, ó, Interactive Split Tool, funcionará aí? Que língua é essa que eu falei agora? Funciona? Olha lá, ó. Clica, clica, aperta o Enter. Aperta G. O que é G? Repete a última ação que você usou. Para você não ter que clicar de novo na ferramenta, você aperta G. Clica, clica. Pronto. Tudo está com 4 lados? 4 lados, 4 lados, 4 lados. Que diferença isso faz na prática? Perfeito, garrafa PET. Olha aqui o brilho, como ele se comporta perfeito. Sacaram? O que acontece se eu vier... Eu venho aqui no modo 1. Vocês perceberam que ele criou uma certa... uma superfície que ela vem aqui e faz um redondinho bem aqui na borda, né? Olha lá. Que ele começa já lá desde baixo, né? O que acontece, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e eu quiser mais definida essa área. Então eu vou pegar aqui, ó, com o Shift selecionado e vou escalar isso aqui bem para a bordinha. O que vai acontecer? Exato. Vai quinar. Então, a aproximação das edges gera tensão. Então, para você ter tensão, você tem que ter edges próximas. Por isso que eu estava explicando aqui no quadro do Callenbeck. E eu falei, não, vamos colocar uma edge aqui, vamos colocar ali e tal. E você já, como é que esse cara está pensando nisso? Estou pensando em edges de tensão. Não adianta, tipo, transformar isso aqui numa rede de pesca que não vai pesar muito o teu projeto. Então você tem que pensar de uma maneira econômica, uma maneira que depois alguém possa pegar teu modelo e tá bacana, funcionando. Ah lá, vamos apertar o 3 aqui, ó, olha como é que ficou. Legal? Tudo bem? Ok. E se eu quiser afundar isso aqui? Para de chorar, menino. Aqui, ó. Vou lá, Edit Mesh, Chamfer. Ok. Mesmo procedimento. Vou dar uma escaladinha.
Vou pegar o split. Vou ver aqui a continuidade do meu X, ó. Tá vindo aqui. Vou manter o loop, ó. Pin, pin. Aperto G. Pin, pin. Enter. Tá. Por que que eu falei para manter o edge? O loop? Porque se eu der 2 cliques na minha edge aqui, ó, ele tem que pegar a volta toda. Isso é um loop. Percebe? Ok. Vou apertar 3 agora, ó, a superfície que eu tenho bacana. Se eu quiser afundar aqui esse buraco, dá um extrude para baixo, tá? Ou eu posso abrir um buraco aqui e fazer de outra maneira, né? Mas essa aqui, ó, clicando. Onde é que está o extrude desses ícones aqui? Qual que vocês acham que é, pelo desenho? Quadrado subindo. Se você deixar o mouse aqui em cima, ele vai dizer para você. Tá lá, extrude. Vocês vão usar muito isso, muito mesmo. Então clica lá uma vez. A partir do momento que você clica, ele já executou o extrude, gente. O que que acontece se eu não mexer nada aqui? Perfeito. Vai ficar uma face no mesmo espaço da outra. Isso dá problema na textura, isso dá problema na hora que você aperta o modo soft poly, isso dá problema em tudo. Então, clicou no extrude, mexa a peça. Mexa alguma coisa. Então aqui o thickness é, você mexe aqui, ó, para baixo ou para cima, ó. Certo? O offset é para ele diminuir e aumentar a área do extrude. E divisões, você pode já criar um extrude, ó, com divisões. 2013. Ou 2012, acho que já tem. Tá? Para suavizar. Aí vem no thickness, ó, abaixo lá. Vou lá para baixo, ó. Vou quase sair lá no final, ó. Pim. Ah, eu quero ver. Aperto o 3. O 3 não, desculpa. Aperto o 4. Vê o aramado, ó. Perfeito? Então eu tenho aqui o que poderia ser isso? Um copo. Ah, quero mais divisões para ficar mais suave. Ok? Vem aqui, dividir mais 2 vezes, ó, 4 vezes. Então, perfeito. Clico fora, aplicou o extrude. Tá? Se eu apertar o 3 aqui, olha lá, eu tenho um copo. Super legal, né? Nossa, um copo. Ok. Tá aí, gente. Né? Ficou uma graça. Então, e como é que vai funcionar, por exemplo, o trabalho de vocês? Né? Tem que modelar o Calhambeck, tem que modelar o carro do kit vigarista. Pega isso e multiplica a complexidade. Você vai fazer as peças separadas. Ok? Então, de repente, você tem aquela turbina sanfona. Né? Como é que eu poderia começar uma turbina sanfona? Uma esfera, um cubo, um cilindro. Um cilindro, obviamente. Quero criar uma turbina sanfona. Ou, vou criar um carro qualquer aqui, uma bobagem aqui, vamos ver. Criei meu cilindro. Vou lá, zero a posição dele. Não sei por que não está funcionando o meu com o tab. Tá. Vou nos inputs dele, coloco lá 8 lados. Maravilha. Será que eu faço avião? Pode ser um aviãozinho, né? Só para vocês verem. Vou pegar pelo lado esquerdo aqui. Ah, vou fazer uma brincadeira qualquer aqui. Vamos lá. Girei. Põe aqui, ó, 90. Tranquilo. E agora? Pego a frente aqui, ó, face. Posso deletar todas essas faces aqui, ó, se eu quiser. Aqui você pode usar aquela seleção de pintura, se você quiser. Clica aqui, pinta a área que você quer selecionar. Pronto.
Também é outra possibilidade. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês brinquem só com essas ferramentas básicas, né? Eu quero, por exemplo, deformar esse cilindro, deixar mais fino aqui e mais grosso aqui. Existem ferramentas para isso, modificadores, tá? Tá aqui, ó, os deformadores. Em vez de você ficar puxando vértice por vértice. Quero inserir Edge. Onde é que será que está isso? Edit Mesh. Insert Edge, olha só. Espetáculo o nome. E é de loop ainda, ou seja, a voltinha toda, ó. Curtiram? Então, proporcionalmente é na hora de criar o objeto. Na hora de criar, você já manda fazer as divisões certas. Ele põe... Isso. Tá? Tudo bem? Não vou fazer nada por enquanto. Vou deixar vocês brincarem de interface e criar objetos. Por exemplo, ó, usem essa aba aqui também, ó, deformadores. Ó, fino e grosso. Ó. Eu venho no inputs de novo, ó, flare. Tá lá. Start flare deve estar aqui e o end deve estar aqui. Só é. Olha lá. Ponto 6, ponto 6. Pronto. Já afinei. Só que o que acontece se eu mover o objeto? Sacaram? Como é que eu faço para não acontecer isso? Hã? Não acompanha. A não ser que você agrupe ele. Mas assim, o deformador a gente costuma aplicar, nesse caso para modelagem, só para ele resolver um problema, adiantar, né? Então não tem que puxar todos os vértices. E depois eu deleto ele. Como é que eu deleto? Importante isso. Edit. Delete by type. History. Histórico de construção. Pronto. Tranquilo? Posso dar um extrude em edges também? Der 2 cliques aqui, ó. Vou lá em polígonos, extrude, thickness. Aperto o Tab, puxo ele para frente, ó. Durante o workshop, quando você faz o extrude, você tomar tá certo em 2010. Você tomava cuidado que, por exemplo, você tinha primeiro símbolo dos quadradinhos lá, você dá, por exemplo, escala, determinados eixos, só que eles clicavam uma vez no meio para esse símbolo centralizar. Porque senão você estudava para o lado, né? Você estudava todos os lados. É que tem o lance de você trabalhar em Word e local, né? Para dar o extrude. Acho que era isso. Tá? Eu não lembro o atalho agora para acessar isso, mas depois eu dou uma pesquisada. Tá? E tenta... isso é legal também, gente, que o Luiz está falando. Às vezes, se eu não me engano é D, se eu segurar o D, eu quero mudar o pivô. Tá? Seguro o D e arrasto, olha lá, ó. Agora eu tenho o pivô ali. Posso girar por ali, ó. Ah, mas eu não gostei dessa história, eu quero voltar ao normal. Em vez de você dar Ctrl Z, você vem em Modify, Center Pivô. Pronto. Centralizou o pivô. Certo? Então, vou ficar aqui por aqui até hoje. Tudo bem? Vou parar por aqui. Já são 10h10. Então, tarefa de casa, gente. Sem falta. Eu vou postar no Eureka agora. Tragam um model completo, uma análise completa, toda, possível que você puder fazer, imaginando. Pega o carrinho lá da Corrida Maluca e desenha. Você mesmo, você tem que ter condições de desenhar o mínimo. E desenha as peças de uma maneira que você sintetize ela em cilindros, esferas de 8 lados, cilindros de 8 lados e cubos. Pode. Posso. Eu mesmo faço um exemplo com ela. Tá bom? Então façam isso. Por quê?
Na hora que você sentar para modelar na aula que vem, gente, sem esse model, não vai modelar. Vai ficar a aula que vem fazendo isso. Então vem com o trabalho pronto, e aí, aí eu vou tirar a dúvida do quê? De modelagem. Eu vou ver como é que está o teu planejamento, e vou falar, pô, professor, eu pensei em fazer com um cilindro aqui. Vou dividir tantas vezes, daí eu vou apontar algumas coisas que talvez você não tenha visto, ou senão, beleza, tá certo, manda brasa. Você senta consciente e vai fazer o trabalho rapidinho. Se bobear, você modela todos os carros até o final do semestre. Que aí você vai ver que fica mais fácil assim. É um método, gente, é um processo. Tudo bem? Boa semana para vocês, tudo de bom. Já está de pé e o meu pé já está em pé também. Quebrou o eixo da roda dianteira. Nada. Não bateu.